Com esse aqui, pergunta aos dois senadores que estão conosco hoje. Programa prestigiado, hein? Nossos dois senadores estão em Brasília, nos nossos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Senador Nelsinho Trade, senador Marcos Rogério. A pergunta agora vai ser do Fábio Zambelli. Boa noite. Estou ouvindo os dois senadores falando com bastante entusiasmo sobre as expressões diálogo, negociação. E eu queria avançar um pouco sobre as bases, né, dessa possibilidade de negociação e de diálogo nesse momento de bastante tensão entre os dois países. Se existem dois componentes claros, me parece que tem sido a convergência, inclusive, dos senadores em relação a isso, nesse debate. Primeiro, o componente político institucional, que envolve uma fala, um texto muito pesado do presidente Trump em direção às instituições brasileiras, né, denunciando uma caça às bruxas, perseguição política, acolhendo ali, em parte, essa narrativa do deputado Eduardo Bolsonaro, como disseram os colegas aqui antes. Esse é um componente importante desse documento. E o componente comercial, que envolve a liderança que o presidente Lula tem tomado no questionamento, sobretudo ao dólar como moeda global comercial e o seu alinhamento à China, aos BRICS, nesta demanda. Então, são dois componentes, me parece, claros nesse debate. Também me parece claro que nos dois campos não existe uma saída fácil, né? Não vejo disposição do presidente Lula e do governo em desembarcar desse discurso da Aliança do Sul Global, enfim, questionamento ao dólar como moeda global, alternativas, inclusive, ao dólar, que vem sendo encampado também pela ex-presidente Dilma. Não me parece que o governo está disposto a arredar o pé nesse ponto. E também me parece que o judiciário brasileiro, que é alvo dessas críticas do presidente Trump, não demonstra nenhuma sinalização de que vá recuar, né, tanto no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, quanto no julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro e outras medidas em direção às plataformas digitais também que estão em curso. Eu queria ouvir dos dois senadores se eles enxergam que se existe, de fato, alguma margem para abrir essa negociação e em que bases podem ocorrer essas conversas, porque não me parece que nenhum desses componentes, que exista nesses dois componentes, uma perspectiva de recuo de curto prazo. Só para a gente estabelecer aqui uma dinâmica mais fácil, a gente vai invertendo. Aquela hora começou o senador Nelsinho, agora começa o senador Marcos Rogério, e assim a gente vai fazendo para dar a dinâmica do nosso programa. Pode ser? Senador Marcos Rogério. Obrigado, Kobayashi. E eu acho que a provocação é muito pertinente, mas eu diria que essa situação toda, ela não é criada pelas narrativas apenas do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu acho que ela vai muito além dessa questão do que ele está fazendo lá, eventualmente. Eu acho que existem elementos de provas, elementos de convicção que dão ao presidente americano a leitura mais correta do que está acontecendo no Brasil. Veja, empresas americanas estão sendo sancionadas pelo judiciário brasileiro. Empresas do campo da comunicação. Isso é um fato. Isso não é uma narrativa. Não é porque o Eduardo foi lá bater na porta da Casa Branca para dizer, olha, estão perseguindo meu pai, estão perseguindo minha família. Não. Você tem cidadãos americanos que estão sendo sancionados, né, violando o direito internacional, violando regras internacionais. Isso é um fato, né? Então você tem aqui uma garantia do direito internacional com relação à questão da liberdade, né, de expressão, de comunicação, né, a questão da territorialidade, que está embutida nisso. E aí, me permita sublinhar esse aspecto. Não são apenas, e aí eu não estou dizendo que ele eventualmente não tenha a oportunidade de relatar, tanto ele quanto outros, mas eu penso que você tem ali um conjunto, né, de empresas, né, e cidadãos americanos que estão dialogando com o governo do presidente Trump para dizer, olha, lá no Brasil, né, o que está sendo praticado nesse momento com relação ao que aconteceu com o X, não foi uma situação que o Eduardo Bolsonaro foi lá relatar para o presidente Trump, né? O que aconteceu com a Rumble, não precisa do Eduardo ir lá e dizer o que aconteceu, são fatos, são evidências, e que vai chocar com aquilo que defende o presidente americano com relação às liberdades. Então, agora, eu concordo com você quando você estabelece aqui um nível de dificuldade maior quando você coloca esses dois aspectos na mesa de negociação. Se você tem apenas aqui o debate sobre a questão comercial, a questão da moeda,
Eu acho que é um debate, sensível, mas que o campo diplomático pode avançar com mais facilidade. Quando você tem esse outro núcleo, né, como um núcleo também dessa negociação, aí é um ambiente um pouco mais difícil, porque ele não passa apenas pelo crivo de um reposicionamento do governo brasileiro. Tem instituições envolvidas e que teriam que, de repente, fazer uma releitura de todo esse cenário para se estabelecer a possibilidade de uma solução no curto, no médio prazo para essa crise, que é uma crise que, como já foi dito aqui, a expectativa que eu tenho, a depender das medidas que serão tomadas nos próximos dias, é de que a gente tenha um quadro ainda mais agravado do que o que já está hoje. Muito bem, a resposta agora é do senador Nelsinho Trade, a mesma pergunta. Quero dizer o seguinte, existe caminho sim, existe campo sim, existe precedente sim, para nós instituirmos aqui a defesa do diálogo e da diplomacia. Até porque, se você observar, componentes do próprio BRICS já estão dialogando com os Estados Unidos. Rússia está dialogando com os Estados Unidos, Índia está dialogando com os Estados Unidos. O que não pode é o Brasil ficar isolado. Isso. Nós temos aqui uma linha clara, uma percepção evidente de que, a partir do momento que isso foi sobretaxado e dado um período para isso passar a entrar em vigor, nós temos aqui um tempo para a gente demonstrar e procurar entender o que está acontecendo. Agora, como que nós vamos fazer isso se a gente não estreitar a questão daquilo que o Brasil tradicionalmente sempre foi muito bom, que é o exercício do diálogo e da diplomacia? Nós, do Parlamento Brasileiro, vamos fazer a nossa parte. Nós vamos procurar a contraparte americana, até porque a gente não sabe até quando isso vai perdurar, e vamos procurar acompanhar para e passo todos os desdobramentos a médio e a longo prazo, que eu espero que possam ser estancados logo agora, numa primeira conversa que, na minha avaliação, o governo brasileiro tem que procurar fazer, é imperativo, é um dever da parte dele procurar fazer isso. Não é questão de se rebaixar, não é isso. Nós estamos tabulando num campo de negociação, de conversa. Você não vai se entender sem você dialogar, sem você procurar. Até porque você tem que saber claramente o que fez eles a fazer isso. Se é o componente político, se é o componente das posturas internacionais, se é a questão do dólar. São várias coisas que estão inseridas naquele documento que, nos tempos em que nós estamos vivendo, tendo a facilidade de se encontrar, de se conversar, a gente tem que promover isso. Hoje em dia, se você quiser falar com uma pessoa, você faz de forma remota na mesma hora. Então, vamos procurar estreitar isso o quanto antes, porque ainda tem tempo. E eu compreendo que o Brasil tem essa expertise, tem essa tradição, tem esse DNA pacificador de procurar reorganizar toda essa questão. A partir do momento que esse degrau da escada for superado, aí a gente passa para o outro. O que não pode é a gente querer subir a escada pulando de 5 em 5 degraus de uma vez só. Aí vai ser muito mais difícil. E olha, eu volto a dizer, o que está ruim poderá ficar muito pior. Então vamos agir no campo da diplomacia, do entendimento, do diálogo, para a gente poder retomar com os Estados Unidos aquilo que sempre teve, que sempre foi uma tradição histórica, seja republicano lá, seja democrata, seja da esquerda, seja da direita aqui, que foi o entendimento e o diálogo. Esse é o caminho que nós temos que buscar e perseguir e cobrar do governo brasileiro que faça.